Mateus 15, verso 21 até o versículo de número 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Até aqui, até o versículo 28. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o capítulo 11 da carta aos Hebreus é um tratado sobre fé. O capítulo 11 da carta aos Hebreus é um tratado sobre fé. E por que nós dizemos isso? Por pelo menos duas razões, por pelo menos dois motivos. Inicialmente, nós vemos o autor sagrado trazendo uma definição de fé, logo do início, logo no versículo 1. Então, partindo da sua definição, nós devemos entender como fé a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Contudo, o autor aos Hebreus não só nos dá uma definição acerca da fé. Em segundo lugar, ele mostra a necessidade que nós, enquanto cristãos, filhos e filhas de Deus, nós temos de evidenciar, de manifestar a fé em nossas vidas. É por isso que, mais adiante, no versículo 6, o autor sagrado, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por fim, no mesmo capítulo 11 de Hebreus, nós vemos uma lista enorme de exemplos notáveis de crentes, de irmãos e irmãs nossas do Antigo Testamento que evidenciaram fé em suas vidas, triunfando em meio a todas as dificuldades. Do versículo 4 até o versículo 38, a gente observa toda essa lista daquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Se nós fôssemos, meus irmãos, se nós fôssemos, minhas irmãs, fazer também uma segunda lista, agora no Novo Testamento, de crentes, de servos de Deus, que se destacaram pela sua fé, que se destacaram pela sua confiança a Deus, a mulher cananeia, com toda certeza, obrigatoriamente, ela deveria constar nesta lista, vamos assim dizer, de heróis da fé, que nós encontramos não no Antigo, mas que nós encontramos no Novo Testamento. Nós não sabemos o nome dessa mulher, apenas o seu local de origem. Ela é cirofenícia, ela é grega, conforme nós veremos ao longo da nossa meditação. Nós vemos o problema pelo qual ela estava passando, ou seja, a sua filha estava endemoniada. Então, esse drama, ele estava se passando em sua vida e foi suficiente para que aquela mulher buscasse a Cristo. Esse drama, ele foi suficiente para que aquela mulher desenvolvesse um diálogo com o Salvador,
que demonstrou a genuinidade, bem como a grandeza da sua fé. Por isso, a nossa afirmação anterior. Se fôssemos fazer uma lista de heróis da fé do Novo Testamento, obrigatoriamente a mulher cananeia, ela deveria constar nesta lista. Conforme nós falamos, hoje nós vamos começar uma série de sermões sobre os encontros que Jesus teve ao longo do seu ministério aqui entre nós. Conforme nós dissemos, essa série ela tem como título Encontros com Jesus. Hoje, com a graça de Deus, nós consideraremos um desses encontros. Por isso, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é a mulher cananeia e a fé triunfante. A mulher cananeia e a fé triunfante. A partir desse diálogo que nós temos diante de nós, Mateus 15, versículo 21 até o versículo número 28, nós observaremos, meus irmãos, meus amigos, algumas características, algumas marcas, algumas qualidades da fé que vence, da fé que triunfa. São pelo menos 6 características, são pelo menos 6 marcas dessa fé que triunfa. Então, vamos para o texto e vamos procurar essas características. Vamos para o texto e vamos encontrar essas marcas de uma fé que triunfa, de uma fé que vence, de uma fé que sobressai de acordo com o texto que nós temos diante de nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, uma fé triunfante, ela é fruto da graça de Deus. Uma fé triunfante, ela é fruto da graça de Deus. Acompanhe conosco, por favor, a leitura do versículo 21 e a parte inicial do versículo 22 do capítulo 15 de Mateus. Observando esse ponto, uma fé triunfante é fruto da graça de Deus. Diz o seguinte, palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Verso 22, parte A. E eis uma mulher cananeia que viera daquelas regiões. Conforme nós observamos, a partir desses trechos, essa história que nós estamos concentrando a nossa atenção, ela se passava em um local fora das redondezas de Israel. E envolve diretamente uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus, que não fazia parte do povo da aliança. Tiro e Sidom eram cidades, irmãos e amigos, que ficavam no extremo ocidental de Israel ou de Jerusalém. Era uma terra pagã, era uma terra idólatra. Esse foi o único momento em todo o ministério de Jesus que ele saiu das redondezas do território de Israel e foi para uma terra que não era israelita. Este é o único momento em todo o ministério de Jesus, onde ele sai das redondezas de Israel e se dirige a uma região pagã, a uma região idólatra. Além disso, conforme nós observamos aqui no texto, a mulher com a qual Cristo ele fala, ela também era uma pessoa idólatra, era também uma pessoa pagã. No texto paralelo dessa passagem, lá em Marcos, capítulo 7, nos é dito que aquela mulher ela era cananeia, mas é especificada a sua origem. Ela era grega. Sem desmarcar esse texto aqui de Mateus, capítulo 15, abram aí em Marcos, capítulo 7, versículo 26. É a passagem correlata a esse relato que nós temos aqui. Marcos, capítulo 7, versículo número 26, só para a gente entender um pouco mais quem era aquela mulher. Diz o seguinte, Marcos 7, versículo 26. Esta mulher era grega, ou seja, a mulher com a qual Cristo falava, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Contudo, mesmo nessa situação de paganismo, de idolatria, aquela mulher, ela foi atraída, meus irmãos. Ela foi atraída, meus amigos, por Deus, para buscar Jesus. Conforme nós temos também aqui em Marcos, capítulo 7,
Agora, no versículo anterior, no versículo número 25, ela havia sido informada acerca de Jesus, acerca dos seus ensinamentos, acerca do seu ministério, acerca do seu poder, e essas informações lhe levaram a procurar Jesus, a conversar com ele, a rogar que ele, Cristo, resolvesse o seu problema. Então, levada pela graça de Deus, levada pelo favor imerecido do Senhor, aquela mulher procura a Jesus, reconhecendo que ele, Jesus, era o único que poderia mudar a sua situação. Todo esse processo que nós estamos a falar, todo esse processo que nós estamos a destacar, ele se resume, irmãos e amigos, em uma só palavra. Que palavra? A graça. A graça divina, a graça de Deus. Afinal de contas, foi o favor imerecido de Deus em ação que levou aquela mulher a se encontrar com Cristo, mas também levou a Cristo a se encontrar com aquela mulher quando ele sai das terras de Israel e se dirige para uma terra pagã, para que ele pudesse encontrar aquela mulher, para que ele pudesse dialogar com aquela mulher e, como fruto desse diálogo, ele pudesse responder com bênção na vida daquela mulher. E aqui nós aprendemos, e aqui nós entendemos que a fé sempre será o fruto do favor imerecido de Deus, o fruto da graça operante de Deus na vida de um ser humano. É isso que aconteceu conosco, meus irmãos. Foi isso que aconteceu conosco, minhas irmãs. Ou seja, se hoje nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, se hoje nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, foi porque Deus nos concedeu graciosamente essa virtude. Não foi sem razão que o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8, ele nos mostra que a fé é um dom divino de Deus e que a fé nos é dada pela graça de Deus operante em nossas vidas. E hoje, meus irmãos, e hoje, minhas irmãs, nós experimentamos dessa graça. Hoje nós experimentamos dessa virtude. Que graça, que virtude! A fé salvífica, a fé que nos leva a confiar, a fé que nos leva a descansar na pessoa de Jesus Cristo. A exemplo do que aconteceu aos crentes do Antigo Testamento, que evidenciaram a fé em Deus, nós também, pela sua graça, fomos levados à mesma categoria, ao mesmo grupo. Deus, pela sua graça, venceu a nossa idolatria, venceu o nosso paganismo, venceu o nosso egoísmo, venceu o nosso mundanismo e colocou graciosamente essa fé nos nossos corações. É por isso que hoje nós confiamos em Cristo. É por isso que hoje nós descansamos em Cristo, como aquela mulher confiou em Cristo, conforme nós observamos aqui nessa passagem. E aqui nós encontramos que a primeira característica, que a primeira marca da fé que triunfa, da fé que vence, é que ela é fruto da graça de Deus. E louvado seja o Senhor, que hoje experimentamos dessa graça, hoje nós experimentamos dessa fé, por causa desse favor imerecido que Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Contudo, meus irmãos, meus amigos, a fé triunfante, em primeiro lugar, não só é aquela que é fruto da graça de Deus. Seguindo aqui a sequência do texto, nós encontramos uma segunda marca, uma segunda característica da fé triunfante. Ou seja, a fé triunfante, ela é misericordiosa. A fé triunfante, ela é misericordiosa. Olha só o que nós encontramos aí, em Mateus capítulo 15, versículo número 21, somente a parte B aqui desse verso. Olhem só o que nos diz aqui o texto sagrado. Mateus 15, versículo 21, parte B. A mulher, no caso a mulher cananeia, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada.
Aqui nesse trecho, meus irmãos, meus amigos, nós vemos o desespero, nós vemos a tristeza, nós vemos a agonia da mulher cananeia diante de Cristo, diante do nosso Salvador. Essa expressão que nós temos aí, clamava, literalmente falando, ela significa que ela estava gritando e gritando sem parar, que ela estava gritando e gritando continuamente. Isso retrata a grande angústia, o grande desespero daquela mulher. Conforme nós observamos aqui nesse trecho, o seu clamor não era por si mesma, mas o seu clamor era em favor da sua filha. Ela fica condoída em ver a situação da sua filha dominada pelo espírito demoníaco. E o que é isso? Isso na prática, meus irmãos, isso na prática, meus amigos, significa misericórdia. Significa nós nos colocarmos, ou colocarmos o nosso coração na miséria que outras pessoas experimentam, na miséria que outras pessoas sentem, é nós nos identificarmos com ela, assim como essa mulher se identificou. E a sua fé fez com que ela agisse assim. Ela foi destacada por essa misericórdia, fazendo com que ela buscasse ao Senhor, fazendo com que ela intercedesse pela sua filha, fazendo com que ela clamasse em favor da sua filha. Aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente aprende um princípio para as nossas vidas. E que princípio é? A fé em Cristo, ela sempre nos leva à compaixão. A fé em Cristo, ela sempre nos leva à compaixão. Nos leva a procurar saber quem é o nosso Salvador. Nos leva a procurar saber o que pode fazer o nosso Salvador. E uma vez que nós nos conscientizamos de quem é o nosso Salvador, uma vez que nós nos conscientizamos daquilo que faz o nosso Salvador, nós nos colocamos diante dele, clamando, intercedendo, exercendo a nossa misericórdia, inclusive em relação às pessoas que se encontram em uma condição desfavorável. No caso da mulher cananeia, ela não se satisfez, ela não se agradou enquanto não viu a sua filha liberta por aquele espírito maligno. Irmãos, irmãs, nós temos uma lição para nós em relação a esse ponto que nós estamos a considerar. A semelhança do que aconteceu a essa mulher, nós não devemos nos conformar com a situação desgraçada do nosso próximo, seja ele quem for. Isso se aplica aos nossos familiares, isso se aplica aos nossos amigos, isso se aplica até mesmo aos nossos irmãos em Cristo. A exemplo do que nós vemos aqui nesse texto, nós devemos exercer sim o nosso papel, nós devemos exercer sim a nossa função de intercessores, nos compadecendo daquelas pessoas que se encontram em situação adversa, clamando a Deus em favor dessas pessoas e não descansando, enquanto Cristo não derramar a sua bênção na vida dessas pessoas. Observem, meus irmãos, observem, minhas irmãs, o amor que essa mãe teve em relação à sua filha, essa identificação que ela teve com sua filha, a agonia que ela estava sentindo por aquele estado da sua filha, e isso fez com que ela buscasse incessantemente a Cristo, para que Cristo libertasse a sua filha, para que Cristo lhe abençoasse e, enfim, ela pudesse ali ter a solução dentro daquele problema familiar e espiritual resolvido em sua vida. Assim também, meus irmãos, assim também, minhas irmãs, nós devemos fazê-lo em relação aos nossos familiares, de estarmos clamando, de estarmos pedindo, de estarmos suplicando a libertação espiritual de Deus em relação às suas vidas. Há aquelas pessoas, sejam filhos, sejam pais, sejam mães, sejam cônjuges, que ainda se encontram presas ao mundo, presas ao diabo, e que ainda não podem, não têm condições de servir ao Senhor. Que a gente possa, assim como aconteceu com essa mulher cananeia, clamar, exercer a nossa compaixão, clamar, exercer a nossa misericórdia e assim nos compadecer daquelas pessoas que se encontram em uma situação desfavorável. Por quê? Em segundo lugar, a fé triunfante, ela é misericordiosa. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos,
há uma terceira característica que nós observamos aqui nesse trecho em relação à fé que triunfa. Ou seja, em terceiro lugar, a fé triunfante, ela é perseverante. A fé triunfante, ela é perseverante. Acompanhe conosco o que nós lemos do versículo 23 até o versículo número 27. Mateus capítulo 15, versículo 23 até o versículo número 27. Diz o seguinte, o texto sagrado: Ele, porém, falando de Cristo, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós observamos a mulher cananeia resistindo a todas as provas para poder receber a sua bênção, para poder ter o seu clamor e o seu clamor atendido. Ela prevaleceu ao silêncio, ela prevaleceu à indiferença de Cristo. Não só isso, ela prevaleceu ao desprezo, ao desdém dos próprios apóstolos. Muitos veem a deselegância de Cristo em relação a essa mulher pelo fato de ele ter silenciado, pelo fato de ele ter desrespeitado ao compará-la com cachorros domésticos, com cachorrinhos. Contudo, não é isso que a gente deve saber, não é isso que a gente deve entender aqui da passagem. O que a gente observa em toda essa narrativa, o que a gente observa em todo esse diálogo, o que a gente vê em toda essa tensão é que Cristo, ele estava amoldando a fé daquela mulher, fortalecendo a sua confiança nele diante das dificuldades que Cristo colocou em relação à sua vida. Essa é a grande questão, para a gente poder entender aqui essa passagem. Não há desrespeito, não há deselegância da parte de Jesus, mas uma maneira através da qual ele usou para que assim ele pudesse fortalecer a fé daquela mulher, fazendo com que ela fosse perseverante, mesmo diante das dificuldades que estavam sendo colocadas. Repito, para que ela pudesse receber a bênção de Cristo. Porque senão, pense um pouco. Se Cristo tivesse vindo exclusivamente para os judeus, o que será que ele estava fazendo lá nas terras de Tiro e Sidom? O que será que ele estava fazendo em terras pagãs? O que será que ele estava fazendo em terras idólatras? É certo que durante a sua parte inicial de ministério, Cristo ele dedicou-se, sim, aos judeus. Contudo, da metade para o fim, que é o que acontece aqui nessa passagem, Cristo ele vai também aos gentios. Cristo ele vai também àquelas pessoas que não faziam parte da nação de Israel. Portanto, quando ele fala com a mulher daquela forma, ele estava trabalhando a perseverança da sua fé, ele estava fortalecendo a sua confiança no Senhor, ele estava amadurecendo a sua confiança e confiança em Deus diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das barreiras, diante das adversidades que muitas vezes nós encontramos para que assim evidenciemos a nossa fé. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, nos ensina um outro princípio. Que princípio? Fé que é fé, ela resiste às dificuldades do silêncio de Deus, que muitas vezes acontecem em nossas vidas. Fé que é fé, ela prevalece diante das dificuldades, diante do silêncio de Deus, que muitas vezes se verifica em nossas vidas. Afinal de contas, meus irmãos, minhas irmãs, não são poucos os instantes, não são poucos os momentos em que nós precisamos esperar contra a esperança
de acordo com o ensino da palavra. São aqueles instantes, irmãos e irmãs, em que tudo conspira e conspira contra nós. Se não bastasse, há outros momentos em que parece que Deus não está nos ouvindo, em que parece que Deus não está nos escutando, ouvindo e escutando as nossas orações. Contudo, a fé verdadeira, ela vence todas essas dificuldades. A fé verdadeira, ela persevera, ela persiste, ela continua até receber de Deus a bênção que precisa. Então, aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, nós temos um desafio. Na verdade, nós temos um grande desafio para nós. Que desafio é? Não nos desesperemos. Não nos desesperemos diante das dificuldades, mas perseveremos e perseveremos na fé. Esse é o segredo de uma vida vitoriosa. Esse é o segredo da vida vitoriosa, sobretudo no que diz respeito à oração. Veja que a mulher cananeia levou a sua demanda, levou a sua necessidade a Cristo e perseverou em seu clamor até receber de Cristo a bênção que ela carecia. A demora de Deus, entre aspas, muitas vezes tem esse objetivo, muitas vezes tem essa finalidade, ou seja, testar, provar, aperfeiçoar a nossa perseverança, a nossa confiança, que resistirá, não obstante os obstáculos que porventura surgirem em nossas vidas. Porque, em terceiro lugar, a fé triunfante é uma fé perseverante. Contudo, meus irmãos, meus amigos, há uma quarta característica que nós observamos aqui nesse texto, que diz respeito à fé. Não qualquer fé, mas aquela fé que triunfa. Ou seja, a fé que triunfa, ela é uma fé humilde. A fé que triunfa, ela é humilde. Veja aí o que nós encontramos nos versículos 26 e também no versículo de número 27. Olha só o que nos diz aqui o texto sagrado. Então ele, no caso de Jesus, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui nesse processo da aprovação da fé, a mulher cananeia, meus irmãos, meus amigos, ela não se importou em ser considerada indigna de receber as bênçãos de Cristo. A mulher cananeia, ela não se importou em ser considerada indigna de receber as bênçãos de Cristo. É nesse sentido, irmãos e amigos, que Cristo usa a figura dos cachorrinhos em relação àquela mulher. Uma vez que ela era pagã, ela não era digna, como uma filha do reino, de ser abençoada e ser abençoada pelo Messias. Contudo, conforme nós observamos aqui nessa passagem, ela não se sente abalada, não jamais. Além disso, conforme a gente vê lá em Marcos capítulo 7, versículo 25, aquela mulher, ela se prostra humildemente aos pés de Jesus, demonstrando a sua humildade perante o Salvador. E ela se contenta, conforme nós observamos aqui, em receber os restos do Senhor, em receber os restos de Cristo, entre aspas, que já seria suficiente, que já seria o bastante dela ver a sua filha liberta dos espíritos demoníacos. Então, o que a gente vê aqui é essa humildade. O que a gente vê aqui é esse comportamento humilde que aquela mulher, ela apresenta. E isso nos ensina um outro princípio que deve nos acompanhar ao longo da nossa vida enquanto servos e servas de Deus. Ou seja, na relação com Deus, meus irmãos, na relação com Deus, minhas irmãs, não há espaço para orgulho, não há espaço para soberba, não há espaço para altivez e altivez de espírito, não. Na verdade, muitas vezes, se não todas, o orgulho, ele acaba nos privando. Sim, o orgulho, ele acaba nos privando de experimentar das bênçãos e dos benefícios de Deus em relação à nossa vida.
Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele tem bênção para conceder àquelas pessoas que se humilham perante Ele, às pessoas que reconhecem os seus pecados, às pessoas que reconhecem as suas transgressões e que se prostram diante dEle em reconhecimento dessa realidade. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, aprendamos a nos humilhar perante Jesus Cristo. Aprendamos a nos humilhar perante o nosso Salvador, sobretudo quando nós estivermos orando, sobretudo quando nós estivermos na sua presença. Reconheçamos a nossa indignidade, reconheçamos as nossas imperfeições, reconheçamos a nossa pecaminosidade, reconheçamos que estamos diante de um Deus 3 vezes santo, porque é assim, e somente assim, que Deus atentará para os nossos pedidos. É assim e somente assim que Deus ouvirá o nosso clamor. É assim e somente assim que Deus responderá às nossas orações, porque dentro da nossa relação com Deus, o que se exige de nós é que nós sejamos e sejamos humildes. Ele é Deus, Ele é Senhor e nós somos apenas servos e nada mais. Então, uma fé triunfante, ela é humilde. Uma fé triunfante, ela é humilde. Mas não só isso. Em quinto lugar, uma fé triunfante, ela é reconhecida. Uma fé triunfante, ela é reconhecida. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que nos diz o versículo 28. Mateus capítulo 15, versículo 28. Olha só o que nos diz aqui a passagem, a palavra do Senhor. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Diante da sua atitude humilde, a mulher cananeia, ela recebe da parte de Cristo algo impressionante. Ela recebe da parte de Cristo algo que nos deixa assim impressionados. Ou seja, Cristo reconhece a sua fé, não como qualquer fé, mas como uma fé grande. A palavra grande aqui, ela significa grande não só no sentido da intensidade, mas a palavra grande aqui significa grande no sentido do tamanho. É de onde vem a palavra mega na nossa língua, que geralmente é usada para coisas que são volumosas, para coisas que são grandiosas. É assim que Cristo classifica a fé daquela mulher. Ela obtém aqui um lugar privilegiado de uma pessoa que confiou, de uma pessoa que descansou, de uma pessoa que teve fé genuína no Salvador, estando passos muito à frente, até mesmo dos judeus, que foi o povo para o qual Cristo ele veio salvar. Ela era pagã, ela era cananeia, ela era idólatra, pelo menos dentro da sua vida anterior. Contudo, na medida em que ela age assim, contudo, na medida em que ela vivencia a humanidade, ela vivencia a sua humildade, ela é reconhecida, a sua fé é reconhecida como uma grande fé, na sua intensidade, como uma grande fé também no seu tamanho. O que a gente aprende aqui nesse trecho, o que a gente aprende aqui nessa passagem, é que a fé que triunfa, meus irmãos, a fé que triunfa, minhas irmãs, ela sempre chama a atenção das pessoas. A fé que triunfa, ela sempre chama a atenção das pessoas. Uma fé grande, uma fé intensa, ela é reconhecida não só por Cristo, mas por aqueles que são de Cristo e, por extensão, pelas demais pessoas. Ela pode ser encontrada, conforme nós observamos aqui, no coração daquelas pessoas em que nós menos esperamos, porque dentro da fila da salvação, aquela mulher, humanamente falando, se colocava lá atrás. Contudo, diante dessa fé que ela demonstra, ela se coloca à frente de muitas pessoas. Então, a sua fé, ela é reconhecida por Cristo. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, fica a pergunta: se porventura nós fôssemos passar pela mesma situação que essa mulher aqui passou, de chegarmos perante Cristo com uma demanda, de chegarmos perante Cristo ali com um pedido, diante de obstáculos que porventura Cristo colocasse em nossas vidas, qual seria
Responda para você mesmo. Qual seria a avaliação que Cristo iria fazer da sua fé? Será que nós iríamos tirar uma nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10? Qual seria a nota que nós tiraríamos se Cristo avaliasse hoje? Se Cristo avaliasse agora a fé que nós temos nele, a fé que está guardada dentro do nosso coração? Como é que nós nos portamos em relação à confiança que nós devemos ter quanto ao nosso Salvador? Quando as provações nos sobrevêm, quando as dificuldades nos atingem, quando as tribulações elas acabam recaindo sobre as nossas vidas. Como? A maneira como nós damos essa resposta, a gente já consegue ter pelo menos uma noção de como a nossa fé seria avaliada por Jesus. Contudo, uma fé que triunfa, ela é uma fé reconhecida. Uma fé que triunfa, ela é uma fé reconhecida primeiramente por Cristo. E Ele nos elogia em virtude de nós termos essa fé, até porque, conforme vimos, é um dom e dom dele. Contudo, há uma sexta e última característica. Há uma sexta e última marca da fé que triunfa. A fé que triunfa, meus irmãos, minhas irmãs, a fé que triunfa, meus amigos, minhas amigas, ela é vitoriosa. Parece uma redundância, mas não. A fé que triunfa, ela é vitoriosa. Veja o que nós encontramos no versículo 28, sobretudo na parte B do versículo 28. Diz o seguinte, o texto sagrado: Cristo fala àquela mulher: faça-se contigo como queres. Veja, e desde aquele momento, sua filha ficou sã. O drama da mulher cananeia acaba tendo um desfecho positivo. O drama da mulher cananeia acaba tendo um desfecho positivo. Ela chega perante Cristo com um problema difícil de ser resolvido, contudo, ela sai diante de Cristo com a cura, com a libertação da sua filha. A mulher cananeia, ela vence todas as barreiras que se colocaram no seu viver. Ela obtém a graça que carecia, ela vê a libertação da sua filha, ela experimenta a bênção que Cristo lhe havia dado. Aqui nós aprendemos uma outra lição, aprendemos uma outra verdade. Ou seja, a fé, meus irmãos, a fé, minhas irmãs, é o recurso de Deus que nos garante a vitória. A fé é o recurso de Deus que nos garante a vitória. A fé permite nós enxergarmos onde os olhos carnais não conseguem enxergar. A fé nos dá a certeza do cumprimento da vontade de Deus quando tudo parece contrário na nossa vida. A fé é uma virtude que agrada a Deus, conforme nós observamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, o que é que fica de desafio para nós? Precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, desenvolver cada vez mais essa virtude, esse dom, a fé em nossas vidas. Para quê? Para que assim nós possamos experimentar as bênçãos que Deus ele tem reservado para cada um de nós. A vida cristã, irmãos e irmãs, consiste em um andar por fé. A vida cristã, ela requer que nós descansemos em Deus. Ela requer que nós confiemos no Senhor, não obstante a situação que porventura nós estejamos enfrentando, seja ela qual for. E uma vez que a gente age assim, uma vez que a gente confia, uma vez que a gente descansa, uma vez que a gente apresenta essa fé, Deus, pela sua graça, se mostra favorável em relação a nós e nos abençoa. Abençoa aquelas pessoas que confiam e que confiam nele. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nos apeguemos cada vez mais a Deus. Nos apeguemos a Deus em oração,
para que possamos sentir a sua presença e o seu sustento em relação à nossa vida. Nos apeguemos a Deus através da sua palavra, para que as suas promessas, elas possam encontrar guarida dos nossos corações, e através da oração e através da palavra, fortifiquemos cada vez mais a nossa fé, para que assim possamos seguir adiante na nossa vida, na nossa jornada, não obstante obstáculos, adversidades, problemas que porventura a gente venha enfrentar. Porque no final, pela sua graça, Deus, ele sempre tem vitórias para dar e dar ao seu povo. Porque a fé que triunfa, ela é sempre vitoriosa. Então hoje, meus irmãos, meus amigos, nós consideramos um dos encontros de Jesus. Foi um encontro com uma mulher atribulada. Uma mulher atribulada por causa de uma tragédia no sentido familiar, em virtude da situação na qual se encontrava a sua filha. Foi um encontro que possibilitou a sua salvação. Foi um encontro que possibilitou o amadurecimento da sua fé. A mulher cananeia, ela procede de maneira muito parecida com um dos heróis da fé que nós encontramos lá no Antigo Testamento, que também foi persistente, que também lutou com Deus, que também se voltou para o Senhor e só o deixou depois de receber a sua bênção. É o caso de Jacó, Israel, conforme a gente observa lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 22 até o versículo 30, passou a noite em luta com o Senhor e só o largou quando Deus o abençoou. Aquela mulher agiu tal qual. Aquela mulher agiu de maneira semelhante. A sua fé fez com que ela perseverasse e permanecesse na presença de Cristo até Cristo abençoá-la, até Cristo supri-la daquilo que ela tinha necessidade. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, assim como aconteceu com a mulher cananeia, busquemos a Jesus. Assim como aconteceu com a mulher cananeia, busquemos a Jesus com fé e não saiamos da sua presença enquanto Ele não nos abençoar, enquanto Ele não nos mostrar a sua vontade em relação à nossa vida. Isso é vida cristã, uma vida de confiança, uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de dependência que deve nos marcar ao longo de toda a nossa caminhada e que, sobretudo, deve se fazer presente naqueles momentos em que nós nos sentimos abalados com os problemas e as dificuldades que muitas vezes vêm contra nós. Então façamos isso, meus irmãos, façamos isso, minhas irmãs, busquemos, assim como essa mulher, busquemos a Cristo com fé e possamos estar na sua presença, até dele recebermos as bênçãos que nós precisamos para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Se porventura há alguém entre nós que ainda não experimenta dessa fé que a mulher cananeia experimentou, o que é que fica para você em termos de postura? O que é que fica para você em termos de comportamento? O que é que fica para você em termos de saída? Você deve fazer tal qual essa mulher fez aqui em relação a Jesus Cristo. Observe que ela se prostra perante Jesus Cristo. Observe que ela adora Jesus Cristo. Observe que ela se humilha perante Jesus Cristo, reconhecendo como seu Senhor, como seu governante. E é isto que Deus também requer e exige de você, meu amigo, minha amiga, que você possa fazer isso, que você possa, em oração, em conversa sincera com Deus, em conversa verdadeira com o Senhor através de Jesus, clamar pela sua misericórdia, clamar pela sua graça e pedir que Cristo possa se fazer presente no seu coração, colocando nele a fé salvadora que o fará reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. E a partir disso, meu amigo, minha amiga, você vai iniciar aquilo que nós chamamos de jornada da fé, que vai ser terminada, que vai ser concluída quando nós nos depararmos com Jesus Cristo na eternidade, para com Ele estarmos para todo sempre gozando e desfrutando da sua comunhão, da sua presença. Então, meus amigos, minhas amigas, façam isso hoje. Não deixem para amanhã. Clame por essa graça.
clame por essa misericórdia, para que essa fé salvadora, ela venha a ser infundida no seu coração, colocada na sua vida, e essa fé lhe faça perceber a glória do Salvador e lhe estimule a ir a Ele em humildade, em humilhação, em reconhecimento, repito, para que a salvação, pela graça e para a glória de Deus, se torne uma verdade e uma realidade na sua vida. Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que vivenciemos uma fé triunfante para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.